Você pode correr e dizer: o João que escreveu o Apocalipse é o João do quarto evangelho, o João que Jesus amava como discípulo. Eu vou correr e te responder também: quem te disse isso? Porque o Apocalipse não apresenta o João discípulo como o autor do livro. Pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Sim, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A imagem do Cordeiro no Apocalipse é a imagem que mais aparece a respeito de Jesus. Sim, Jesus aparece como um leão, apenas uma vez no Apocalipse, mas várias e várias vezes Jesus vai se apresentar como Cordeiro, que esteve morto, mas está vivo agora, e o Cordeiro que vence os seus inimigos e promove a vitória. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Se você ama a Bíblia, ama curiosidade bíblica, você está no lugar certo. Então, não deixe de se inscrever neste canal para receber vídeos como esse. Ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar algo novo que visa edificar a sua fé, você vai ser notificado ou notificada. E se você compreender e fazer sentido para você, no final compartilhe esse vídeo para mais pessoas. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais fascinantes de toda a Bíblia. Sim, as suas imagens tão vívidas, a sua atmosfera espiritual e também de muito mistério e curiosidade nos fascina. E isso faz com que teólogos se aproximem desse livro para compreender cada vez mais a sua mensagem, e o crente comum se aproxima do livro do Apocalipse para que ele possa extrair deste livro a esperança que o João escreve nesse livro fascinante. Quem nunca se aproximou desse livro com a sua curiosidade acerca do que significa o 666? Ou quem é a besta que surge do mar? E quem é a Babilônia do livro do Apocalipse? E como será a Nova Jerusalém? São perguntas que todo leitor do livro do Apocalipse faz para si e também para os seus amigos e amigas. No entanto, enquanto muitas pessoas se contentam com respostas superficiais do livro do Apocalipse, nós podemos observar que ele tem uma proposta totalmente diferente. O livro se apresenta fomentando em nós a esperança em Cristo Jesus. É no Apocalipse que está a esperança do crente, sim, em que Deus trará a sua tenda e habitará no nosso meio e estará conosco para todo sempre. Então, longe de ser um livro utópico escrito por um lunático, Apocalipse traz para nós uma narrativa fascinante, nos mostrando o desdobramento de uma vitória que já iniciou na cruz do Calvário, em que Cristo esmagou a cabeça da serpente. Então, no final, o Apocalipse narra para nós: vai ficar tudo bem, porque ele já vem vitorioso para a batalha contra a maldade. E como se deve ler e aplicar o livro do Apocalipse nos nossos dias? É de fundamental importância compreender que uma leitura do Apocalipse não se deve ser feita afastada da vida diária, como se fosse um livro irrelevante e longe do mundo real. Não foi isso que João ele quis de fato apresentar no livro do Apocalipse. João, ele não era um visionário que tinha os seus olhos nos céus e estava de costas para a terra. Não, ele está escrevendo não de um escritório onde havia muito conforto e um escritório isolado. Não, João, ao contrário, ele escreve como uma testemunha corajosa, preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, preso por causa do testemunho e também da palavra de Deus. Então, mesmo em meio a problemas concretos de sofrimento, o livro do Apocalipse se mantém com uma temática de esperança. E João escreve esse livro, escreve essa carta e envia às 7 igrejas da Ásia Menor com o objetivo de fomentar esperança para uma igreja que havia sido
sido perseguida ferozmente pelo governo de Nero e matado muitos cristãos, agora a igreja estava passando por grande aflição e problema, e foi por isso que o escritor do Apocalipse, o tal João, ele se apresenta para escrever esse livro, para trazer esperança para um povo que estava vivendo em catástrofe, vivendo em perseguição, vivendo diante da grande prostituta chamada Roma. Então, nós vamos observar muito isso no livro do Apocalipse. Ali, João escreve para fomentar esperança para um povo que estava sendo perseguido. Qual que é o foco do livro do Apocalipse? O foco desse livro, a mensagem desse livro é uma mensagem de defesa dos valores e da fé cristã que envolve a vida humana, algo que é indispensável em Jesus. João, ao escrever esse livro, ele está convocando a sua comunidade, e não somente a sua, mas a nossa também, a focar os nossos olhos em Cristo Jesus e não nas circunstâncias que estão acontecendo no nosso meio, nas circunstâncias caóticas que nos cercam. Foca em Jesus, olhem para Jesus, olhem para o Cordeiro, olhem para Deus, porque Ele é o vitorioso sobre todas as circunstâncias. Vamos entender que João, enquanto o mundo está vivendo catástrofe e maldade, ele é convidado a estar na sala do trono de Deus, e lá no céu, na sala do trono do universo, tudo está estável, tudo está no seu devido lugar, nos mostrando que Deus ainda governa soberanamente sobre todas as coisas. Esse é o sentido do livro do Apocalipse. E qual é a linguagem usada no livro do Apocalipse para nós compreendermos a sua mensagem? Vamos lá então. O tema do livro do Apocalipse significa revelação ou levantar o véu. Todo Apocalipse, ou toda a linguagem do Apocalipse, ela supõe uma revelação feita por Deus para os humanos. Revelação de coisas que estão ocultas e que serão desvendadas no futuro. É bem difícil definir a fronteira entre o gênero literário apocalíptico e profético, porque eles estão bem juntos. Enquanto no Antigo Testamento um profeta, ele ouvia a voz de Deus e comunicava de forma oral aos seus ouvintes, à comunidade, ao povo de Deus, na linguagem apocalíptica, o autor ele recebe visões da parte de Deus, ele tem que decodificar essas visões através de símbolos já existentes em seu contexto, para que ele possa começar a escrever e enviar essa carta, enviar essa mensagem ao seu público-alvo. Então, ao reproduzir essas visões, podemos observar que o autor do Apocalipse, ele precisa de muitos símbolos, símbolos como números, é por isso que a gente vai encontrar muitos números no Apocalipse de João, cores também, nós vamos encontrar partes do corpo, vamos encontrar metáforas por meio de animais, objetos como ouro, prata e etc. Ou seja, na linguagem do Apocalipse, enquanto o autor está recebendo em visão a mensagem do desdobramento do futuro da parte de Deus, ele precisa de símbolos existentes no seu contexto para ele começar a escrever, decodificar essa mensagem e enviar essa mensagem ao seu público-alvo. Então, para aprendermos a mensagem do autor, é necessário aprendermos essa técnica de retraduzir as ideias, os símbolos que está proposto ali. E uma pergunta que surge a nós: quantos livros apocalíptico ou de linguagem apocalíptica nós temos nas Escrituras? No Antigo Testamento, nós vamos ter partes de Daniel, vamos ter partes de Isaías, vamos ter também Zacarias como linguagem apocalíptica, e no Novo Testamento somente um livro se apresenta com a linguagem apocalíptica, que é o livro do Apocalipse.
E esse Apocalipse foi escrito por quem? Foi escrito por João. Mas quem é esse tal de João? Por quê? Porque o tal João, ele se apresenta aproximadamente 3 vezes somente no capítulo 1 do livro do Apocalipse, mas ele se apresenta como João o servo, ele se apresenta como João que está destinando esta carta às 7 igrejas da Ásia Menor, e ele se apresenta como João que é irmão e companheiro no sofrimento, no reino, na perseverança, esse João que estava na ilha de Patmos, preso por causa da palavra e também do testemunho de Cristo. Ajudou muito, né, João? Mas por que você não se apresenta como aquele que andou com Jesus, ou como aquele que estava no ciclo dos apóstolos, ou aquele que foi influenciado? Quem é esse tal João? Bom, você pode correr e dizer: o João que escreveu o Apocalipse é o João do quarto evangelho, o João que Jesus amava como discípulo. Eu vou correr e te responder também: quem te disse isso? Porque o Apocalipse não apresenta o João discípulo como o autor do livro. Ele apresenta o tal João, que João que recebeu profecias, recebeu visões, o João que é servo, o João que é preso, está preso na ilha de Patmos. Não, mas eu já ouvi falar, mas quem falou? No Apocalipse, esse João não se apresenta como discípulo de Jesus. E como nós podemos chegar a essa definição? O João que andou com Jesus. Bom, podemos chegar por meio do quê? Da tradição. Sim, a tradição vai remontar no século II depois de Cristo, através de alguns teólogos e pais da igreja, como Justino Marte, e outros teólogos, eles vão apresentar a ideia de que este João foi o João que escreveu o quarto evangelho, aquele que Jesus amava. Este João estava preso na ilha de Pátimo e esse João foi aquele que ouviu e viu as visões da parte de Deus. Então, se você acredita que o João, discípulo amado de Jesus, foi quem escreveu o Apocalipse, não é porque ele se apresenta no livro como João discípulo, mas porque a tradição, remontando do século II depois de Cristo, através de teólogos como Justino Marte, Tertuliano e outros, eles pregaram, eles ensinaram que o escritor do livro do Apocalipse foi esse João, o discípulo, o autor do quarto evangelho. E uma outra curiosidade importante, você sabia que o Apocalipse foi um dos últimos livros a entrar no cânon do Novo Testamento devido à ausência da sua autoria, porque ele se apresenta como João, mas quantos Joões nós tínhamos naquele tempo? O nome João era muito comum naquele tempo. Então, quem foi de fato? Será que esse que escreveu foi que andou com Jesus? Teve uma influência ou não? Então, somente no século V da era cristã, século V, que esse livro ele foi aceito no cânon das escrituras. E uma outra curiosidade, sabia que o livro do Apocalipse ele foi um dos últimos a fazerem parte do cânon do Novo Testamento? Sim, muitas e muitas igrejas rejeitavam o livro do Apocalipse por causa da sua autoria. Quem é esse João? Mas nós temos um monte de Joões no nosso tempo. O nome João era bem comum, então não tinha ali uma autoria na própria carta, no próprio livro, então eles recusaram. Até que, a partir do século V, o último livro a ser enxertado no cano foi também o livro do Apocalipse, e hoje nós temos aí com a riqueza dessa literatura para nos edificar. Se você foi edificado por esse livro e se você quer conhecer mais sobre o livro do Apocalipse, as curiosidades, eu convido a você, comenta aqui embaixo, mais Apocalipse, mais Apocalipse, mais Apocalipse, porque eu vou estar gravando outros livros sobre curiosidade do livro do Apocalipse para edificar a sua fé. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e até o próximo, se Deus assim nos permitir.